Você já deve ter percebido que é praticamente impossível assistir um episódio de Uma Família da Pesada onde eles não façam alguma paródia ou referência a outras obras, porque eles realmente gostam muito de fazer isso. E uma das coisas que eles mais brincam e zoam na série são com os filmes, que acabam sendo recriados ou recebendo uma releitura bastante bizarra. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas vezes que Uma Família da Pesada estragou ou melhorou os filmes. Parte 4. E para começar, vamos falar do episódio 12 da temporada 17, que por um acaso era o aniversário do Brian. E por isso, o Peter deu a ele de presente um DVD dos Minions 3, onde, segundo Aloys, o Gru foi trocado por um cara chamado Harvey Weinstein. E para essa piada fazer algum sentido, você precisa saber que esse cara é um ex-produtor de filmes que foi condenado por, digamos, crimes sexuais. Dito isso, partimos para uma cena do filme onde um dos Minions conhecia o seu novo chefe, que diferente do Gru, realmente era do mal. Agora encosta. Sabe no que encostar? Banana! Já que estamos falando dos Minions, Uma Família da Pesada já fez uma outra referência a eles. Não foi exatamente uma paródia, mas eu acho legal citar aqui nesse vídeo. Isso aconteceu no episódio 4 da temporada 15, onde os personagens eram tratados como atores reais que estavam participando de uma série de TV. E depois de ficar muito metido com a fama, o Peter acabou sendo demitido desse programa. E sem emprego, ele resolveu correr atrás de sua verdadeira paixão. E sabe qual era? Pintar tapeçarias de sexo explícito dos Minions. Olha só do que o cara gosta. Outro filme que Uma Família da Pesada já zoou foi Forrest Gump, o filme daquele cara com deficiência que corre rápido. E no episódio 3 da temporada 12, nós vemos um corte do Forrest Gump com a Jenny, o seu amor de infância. No entanto, todas as vezes que ele se declarava pra ela, Jenny o rejeitava pra fazer sexo com outros caras ou pra usar drogas. Mas um bom tempo depois, quando Jenny pega AIDS, ela vai atrás de Forrest e finalmente decide dar uma chance pra ele. E como Forrest nunca esqueceu, ele imediatamente a aceita e fica muito feliz por finalmente ter a sua chance. Tá bom, Jenny. Vou cortar a grama e criar um bebê aidético. Ainda falando de Forrest Gump, no primeiro episódio da temporada 21, Uma Família da Pesada fez uma paródia desse filme, onde o Peter interpretava o próprio Forrest Gump. E desde pequeno ele sempre foi apaixonado pela Jenny. E depois que descobriu que corria muito rápido, Forrest acabou se tornando um jogador universitário de futebol americano. E depois que se formou, ele se alistou no exército e foi mandado para a Guerra do Vietnã, onde virou um herói depois que salvou a vida de um colega. E quando ele voltou da guerra, foi obrigado a fazer um discurso na frente de alguns hippies revoltados. E no meio do discurso, ele acaba reencontrando com a Jenny, o seu grande amor de infância. Mas eles não ficam juntos não. Depois disso, Forrest compra um barco e vai trabalhar com seu colega deficiente. E um tempo depois, quando ele fica rico, a Jenny volta e faz sexo com ele uma única vez. Mas depois disso, ela desaparece. E muito abalado, Forrest começa a correr por todo o país. E um bom tempo depois, ele resolve ir mais uma vez atrás da Jenny. E descobre que agora ela estava morrendo de AIDS. Mas isso não é tudo, porque Jenny apresenta o seu filho e diz que Forrest era o pai dele. Pai? Ele é como eu? Ah, você morreu. Agora vamos para o episódio 7 da temporada 17, onde os Griffins foram assistir às Olimpíadas de Inverno. E o Stewie estava muito feliz por ter ficado amigo de uma patinadora chamada Tara Lempinski. Confuso, Brian pergunta se tinha sido essa patinadora que atropelou um cara. Mas o Stewie diz que não. Quem tinha feito isso foi uma outra patinadora chamada Oksana Bayou. E ouvindo esse nome estranho, Brian diz que ele soava como algo que o Gandalf diria para abrir uma montanha. E assim temos uma cena do Gandalf gritando Oksana Bayou para abrir uma porta. E assim ele invoca a patinadora que abre a porta para eles.
Uma franquia famosa de filmes que uma família da pesada já brincou muito foi Indiana Jones, os filmes daquele arqueólogo-herói que embarca em muitas aventuras malucas. No episódio 28 da temporada 4, nós vemos uma cena de uma aventura do Indiana Jones, onde o Stewie interpretava o ajudante asiático dele, e os dois, junto com uma mulher, tinham caído em uma armadilha. E por isso, Jones aconselha Stewie a não tocar em nada. Mas, sem querer, o garoto acaba apertando o botão, que imediatamente faz com que o teto começasse a cair em direção a eles. E vendo que estava prestes a morrer e que aquela mulher não parava de gritar, o Stewie só diz isso daqui. Moça, só aqui porque lança com diletor. Agora, no episódio 22 da temporada 3, nós vemos uma outra aventura do Indiana Jones, onde ele estava se preparando para pegar uma estatueta de um templo sem ativar as armadilhas. Só que ele demora tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto para fazer isso, que aparece um gordinho do nada só para apressá-lo. Já no episódio 15 da temporada 13, os Griffins estavam assistindo a um filme do Indiana Jones, onde ele já estava idoso e acaba caindo em uma armadilha. E assim começa a reclamar que eles sempre colocavam cobras dentro dessas armadilhas. Mas aí, a cobra também começa a reclamar dos idosos que invadiam o lugar. Idosos chapados. Por que tinha que ser um idoso chapado? Outro filme que uma família da pesada já brincou foi Mary Poppins, o filme daquela babá com poderes mágicos que voa usando um guarda-chuva. No episódio 7 da temporada 3, nós vemos uma cena do filme onde as crianças praticamente imploravam para que a Mary nunca os abandonasse. E em resposta a essa pergunta, ela simplesmente faz isso daqui. Como eu já disse, Mary Poppins tem poderes mágicos e consegue voar usando um guarda-chuva. E no episódio 6 da temporada 6, quando Peter consegue um emprego como babá, as crianças ficam muito animadas tentando imaginar como seria essa sua nova babá. Mas então, o malucão do Peter, que estava tentando voar com um guarda-chuva, acaba caindo em cima delas. Outro filme antigo que uma família da pesada já zoou foi Os Goonies, o filme dos moleques que embarcam em uma aventura atrás de um tesouro. No episódio 9 da temporada 4, enquanto os Griffins fugiam da polícia pelos esgotos da cidade, Peter acaba dando de cara com os Goonies. E o que esse doido faz? Ele simplesmente obriga um garoto gordinho a fazer uma dancinha bastante constrangedora para ele. E isso porque o Peter achava a obesidade infantil bastante engraçado. E no episódio 3 da temporada 5, depois que Meg consegue um trabalho em um mercado, uma das funções dela era alimentar o Slot, um personagem deformado do filme dos Goonies que ficava preso justamente por sua aparência. E assim que ele vê a Meg, fica bastante encantado com a beleza dela. Quer saber? Eu sairia com você se já não estivesse em um relacionamento muito sério. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro mais paródias de filmes feitas por uma família da pesada. Corre lá pra ver que tá bem louco.